Olá, turma! O assunto de hoje é a evolução dos modelos atômicos. Quando nós falamos em evolução dos modelos atômicos, eu não estou falando de uma evolução como aconteceu com os animais, com os humanos, que vieram se modificando ao longo das eras. Não é isso. O que evoluiu, na verdade, essa evolução que nós falamos, é uma evolução do entendimento humano de como é o átomo. É sobre isso que nós vamos discutir nessa aula. Essa história começa lá no século V a.C., com Empédocles, que era um filósofo, e ele, preocupado, observando a natureza, tentando entender como funcionava a natureza, ele então pensou em um sistema de 4 elementos básicos que formava toda a matéria conhecida na Terra. Esses 4 elementos então eram água, ar, terra e fogo. Aristóteles, que era um outro importante filósofo da época, ele acrescentou aos 4 elementos do Empédocles 4 qualidades. Essas qualidades combinadas é que formavam os elementos. Então, por exemplo, o ar. O ar, para o Aristóteles, era quente e úmido. O fogo era quente e seco. E assim, ele formava, com essa união, ele formava esses 4 elementos. Quase que na mesma época do Empédocles, um outro filósofo importante, o Demócrito, ele também tentava descobrir do que as coisas eram formadas. E ele também observava a natureza. Observando grãos de areia, Demócrito imaginou que se ele dividisse um pequeno grão ao meio e fosse dividindo sucessivas vezes, ia chegar num ponto em que ele não ia mais conseguir dividir esse grão de areia. Esse pequeno pedaço, essa pequena partícula que não é mais divisível, ele chamou de átomo. E ele então entendeu que todas as coisas, toda a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis, portanto, o átomo. Apesar de hoje parecer muito mais lógica a ideia do Demócrito, a ideia do Empédocles para a época, ela era muito mais palpável e por isso ela prevaleceu em relação à ideia atômica de Demócrito. E ela prevaleceu por 2000 anos. Por 2000 anos, acreditou-se que todas as matérias que existiam no planeta eram provenientes de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E nesse tempo nós tivemos aí os alquimistas, que eram químicos, existiram vários alquimistas famosos, que eles manipulavam. Os alquimistas, na verdade, eles eram cientistas da época, tá certo? De cientistas da Idade Média, é aqueles que testavam, que experimentavam, e eles, a maioria deles, ou uma grande parte deles, acreditava nos 4 elementos. O grande objetivo de alguns alquimistas era a transmutação da matéria, ou seja, a transformação de matérias de baixo custo, material barato, em ouro, que era um material de alto custo. Outro objetivo deles é a descoberta do elixir da vida. Eles queriam descobrir o elixir da vida, a pedra filosofal, aquela que traria uma vida plena, uma vida longa. Nenhum deles conseguiu descobrir nenhuma das suas coisas, nem como transformar objetos em ouro e nem ter vida eterna. Mas alguns alquimistas, eles sobressaíram da época por conta das pesquisas deles. Um deles foi Paracelso.
Paracelso foi o primeiro a fabricar remédio. Ele utilizou mercúrio para curar a sífilis, isso em 1527. Outro importante alquimista era o Boyle. Vocês vão ouvir muito falar do Boyle a partir do segundo ano, tá certo? Porque Boyle ele trabalhou com gases, ele fez vários experimentos com gases e ele foi muito importante para a química. O Joseph Priestley era, na verdade, um pastor de ovelhas. Ele era fazendeiro, ele fazia visitações, excursões pela Europa, tentando divulgar a sua religião. E ele era um químico, porque ele gostava. Ele era um químico prático, ele não era nenhum professor, mas ele desenvolvia alguns experimentos em seu laboratório particular. Era um laboratório rudimentar. Em uma de suas pesquisas, em um dos seus trabalhos, o Priestley descobriu o oxigênio. Só que ele não interpretou muito bem os resultados, mas publicou assim mesmo nos seus experimentos. E o Lavoisier, que era um químico excelente, ele era um químico francês, ele tinha o melhor laboratório da Europa, porque ele trabalhava na Universidade da França, que era a maior universidade que tinha para a época, da Europa, né? E ele, lendo os estudos do Priestley, o experimento do Priestley, resolveu repetir os estudos do Priestley. E aí ele conseguiu interpretar esse experimento e descobriu e deu nome então ao oxigênio. Bom, com os avanços das pesquisas científicas e com as publicações, principalmente do Boyle e do Lavoisier, que tem gente que considera o Boyle o pai da química, outros consideram o próprio Lavoisier, foi se percebendo que as ideias dos 4 elementos ela não procedia, e aí a ideia atômica, resgatou-se a ideia atômica do Demócrito, e ela foi ganhando força. E um dos químicos que trouxe um estudo mais conclusivo a respeito dessa ideia atômica dos átomos foi Dalton em 1808. Através de pesquisas científicas, o Dalton chegou à conclusão que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, igual uma bola de bilhar. Ele também chegou à conclusão de que átomos iguais possuíam mesma massa e mesmo tamanho. Átomos diferentes possuíam massas diferentes e tamanhos diferentes. E que a combinação desses átomos é que formavam as substâncias. Só que para ele, por exemplo, a água era formada por hidrogênio e oxigênio. Ele não considerava a quantidade de cada um desses elementos químicos dentro da molécula. Ele só considerava quais elementos estavam presentes na molécula. Então, para ele, a água era simplesmente HO. Com seus experimentos, Dalton conseguiu determinar a massa de todos os elementos químicos conhecidos na época. E para cada elemento químico, ele desenhou um símbolo. Assim, ele conseguia representar as diferentes substâncias e com quais os elementos químicos estavam presentes nelas. A contribuição de Dalton para o entendimento do átomo foi notória. Entretanto, o modelo dele ainda não explicava a questão da eletricidade em relação aos átomos. Então, em 1897, Thomson fazia experimentos com eletricidade. Thomson trabalhava com tubos catódicos, que são os tubos de vidro por onde ele passava um feixe de luz. Esse feixe de luz ele sofria desvios de acordo com objetos que o Thomson aproximava, por exemplo, o ímã. Para Thomson, o átomo ele era uma massa de carga positiva
E essa massa possuía pequenos pontos de carga negativa. Surgiu então uma primeira ideia de elétrons. E aquele átomo que para o Dalton era indivisível, ele passa a ser divisível. A esse modelo, o Thomson chamou de pudim de passas. Eu coloquei aqui uma foto de um panetone, porque eu acho que é o que há de mais próximo para explicar esse pudim de passas do Thomson. Em 1911, Rutherford, que trabalhava com radioatividade, desenvolveu um projeto para tentar explicar alguns comportamentos que o modelo de Thomson não atendia. Ao disparar partículas altas sobre uma lâmina muito fina de ouro, ele percebeu que muitas das partículas passavam por aquela barreira, alguns poucos desviavam. Como as partículas alfa têm carga positiva, Rutherford concluiu que tinha a presença de alguma coisa maciça, porém pequena nesse átomo, que provocava esses pequenos desvios de poucas partículas alfa. E que, como a maioria ultrapassava essa barreira, ele entendeu que, na verdade, o átomo ele devia ter uma grande área vazia. Para Rutherford, o átomo lembrava um sistema planetário, com o núcleo, ou seja, o Sol, e os planetas girando ao seu redor. Para ele, o átomo tinha um núcleo pequeno e positivo, e havia uma grande área de espaços vazios onde giravam os elétrons. Essa grande área de espaços vazios recebeu o nome de eletrosfera. Somente 2 anos após Rutherford ter proposto o modelo planetário, Bohr, desenvolvendo estudos com espectro de luz, redesenhou o modelo de Rutherford. Essa daqui é uma representação esquemática dos espectros de luz com que o Bohr trabalhava. O modelo atômico de Bohr recebeu o nome de modelo quântico. Para ele, a eletrosfera era em camadas ou níveis, aonde os elétrons giravam. E os elétrons eles não permaneciam entre os dois níveis. Esses elétrons podiam até mudar de camada quando recebiam energia externa. Ao cessar essa energia, então ele retornaria para sua camada de origem e assim ele liberaria a energia recebida em forma de luz. O desenho mais próximo que eu consegui para vocês, assim, de mais atual, apesar de não ser mais atual, né, já está mais do que ultrapassado, é um desenho de um disco de vinil, onde a mudança entre uma faixa e outra, essa mudança mais escura, seriam as camadas, os níveis de energia do modelo de Bohr. Nesse esquema, o núcleo está representado pela bola vermelha com um sinal positivo, porque o núcleo tem carga positiva, e o elétron, que está fora de escala, está representado pelo círculo cinza com um sinal negativo. Nós podemos perceber que quando esse elétron pertencente à camada 1, esse N1, recebe uma energia externa, ele pula para uma camada mais externa. Quando a energia cessa, ele volta para a sua camada de origem e libera, então, a energia que ele recebeu. O teste de chama é um trabalho prático onde a gente consegue demonstrar bem a conclusão dos experimentos do Bohr. Nesse teste,
cada elemento químico vai gerar uma cor de chama. E essa cor de chama, né, é muito utilizado, por exemplo, para fazer fogos de artifícios. Para dar os diferentes tipos de cores, eles utilizam, então, diferentes tipos de elementos químicos. Desde 1932, com algumas contribuições de James Chadwick, hoje o átomo de Bohr já sofreu algumas modificações. O átomo atual, conhecido como modelo quântico ou modelo Rutherford-Bohr-Chadwick, ou só modelo Rutherford-Bohr, possui um núcleo com partículas positivas, que são os prótons, partículas neutras, que são os nêutrons, além de algumas subpartículas. Eu coloquei alguns leptons, bósons, quarks. E possui também uma eletrosfera grande em camadas ou níveis de energia, onde os elétrons giram. Para encerrar, eu deixo aqui a sugestão de um vídeo lá do YouTube que fala tudo o que nós falamos aqui de uma forma mais lúdica. É um vídeo produzido pela PUC-Rio em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.